E esse é o pior momento do Carpini no Fortaleza? Sim, é. São 12 jogos, Fortaleza tem, desses 12 jogos, 3 empates, 3 vitórias e 6 derrotas. Isso vai minando o trabalho, né? Isso vai fazendo a perca da confiança do trabalho. E a certo ponto, no momento, teve seus problemas, mas a torcida começou a entender os contextos, também teve uma resposta dentro de campo, mas o contexto hoje é de uma pressão. Já se fala até de saídas do Carpini e eu mandei mensagem para as pessoas, para algumas pessoas, para perguntar como é que está a situação do Carpini perante a diretoria. E é nesse vídeo que eu vou falar agora. Então, vem com a gente, que a gente vai falar isso para você e dar um contexto do momento que o Fortaleza vive com o Thiago Carpini. É isso, vivemos um momento difícil, né? Problemático. A derrota do América expôs assim uma inconsistência e voltou algumas falas mais raivosas do torcedor em relação ao Thiago Carpini. Não que ele seja unanimidade, longe disso, tá, rapaziada? Ele não é unanimidade, nunca foi e acho que nunca será. Para a torcida, principalmente, a torcida é muito dividida, aceita os resultados, mas sempre na crítica do futebol bonito, essas coisas todas que a gente já fala aqui todos os dias nas lives. Mas antes de eu falar os meandros disso aí, eu quero pedir você deixar aquele velho like, se inscrever no canal e ajudar a gente a ter mais inscritos. Quanto mais inscritos, melhor o nosso conteúdo chega para mais gente, tá bom? Então vamos falar disso. Espero que você tenha deixado o like. Se você não deixou, deixa o like no celular, ou na TV ou no computador. É fácil deixar daqui e você pode colaborar muito hypando o vídeo e principalmente comentando. O like, hypar e comentar, cara, é o que mais ajuda a gente. Se você puder fazer isso, não te custa nada, mas pra gente é uma beleza, beleza? Então é isso. Deixa eu trazer aqui os números na tela que o que a gente vê, né? Desde o jogo do Avaí, aquele empate na oitava rodada, o Fortaleza empatou lá contra o Avaí, empatou contra o CRB, mas aqui teve uma classificação de Copa do Brasil. E depois perdeu para o Ceará, perdeu para o Sport, duas derrotas que manteve o tabu com o Canal, e o Sport, depois de 40 anos, acho, né? Voltou a vencer o Fortaleza. Quando tudo achava que ia para o brejo, a Copa do Nordeste, a gente ser eliminado pelo Sport nessa semifinal, o Carpini fez um jogo, foi um 3-0 contra o Londrina, ganhamos, recuperou a confiança para jogar contra o Sport e ganhamos, eliminamos o Sport dentro da Ilha do Retiro e acabou-se a história. Todo mundo comemorou, todo mundo ficou feliz, valeu Carpini, Carpini é bom demais, alguns, né? Carpini se garantiu, alguns elogios até. Depois ele perde para o Atlético, com a cabeça totalmente voltada para a final, mas perdeu, né? Uma derrota que cai no card dele. Perde pro Vitória, com o contexto da expulsão, o Fortaleza estava ganhando de 1-0. Também perdeu lá no Barradão por 2-1, aí já perdeu a Copa do Nordeste, e o torcedor nem sentiu tanto, vamos dizer assim. Depois vai lá pro Náutico e ganha do Náutico. Ninguém explica aquela vitória, mas ganhou. Isso é que importa. Vem pro jogo do América, a torcida pega confiança, embora não tenha tido um grande público. Perde de 3-0, volta de novo a confusão. E aí vem, posteriormente, o jogo de ontem contra o CRB, e o empate era bom, né? A gente estava falando sobre isso e veio o empate. Só que os 12 jogos que a gente citou aqui, 6 são derrotas. Duas da Copa do Nordeste, 3 da Copa do Nordeste, na verdade. 3 da Copa do Nordeste, 3 derrotas na Série B. E isso mina também um pouco da confiança. Se você parar para ver, o Fortaleza hoje perdeu posições, né? Se tivesse ganhando o América, tinha mantido a posição, estava aí em terceiro colocado na tranquilidade que o Fortaleza não gosta, né? Esse time do Carpini não gosta de tranquilidade, gosta de pressão. Parece que é mais ou menos isso. Então, a tabela de classificação Fortaleza perde, né? Posições, duas posições incríveis, essas posições perdidas do Fortaleza. Vou colocar na tela aqui a tabela. E incríveis por quê? Porque perdeu para o América, que é inacreditável aquela derrota. Ainda hoje o torcedor não digeriu, nem eu também, que sou torcedor, né? E aí teve dois jogos que saiu fora do script. Então, aqueles jogos de Série B fora totalmente do script. O Juventude ganhou de São Bernardo, em São Bernardo, 1-0. E o Operário meteu um 3-0 acachapante no Goiás. E
com saldo de gol e tudo mais, vai que vem que vai. O gol pro passou o Fortaleza nos gol pro. Tá tudo empatado, né? Jogos, vitórias, pontos, saldo de gol, mas o gol pro agora do Operário é 2 a mais do que o do Fortaleza. Então, o contexto é de Fortaleza perder duas posições e pode perder mais duas, tá? Uma hoje pode acontecer e acho que vai até acontecer. Acho que o Fortaleza cai do G6 na noite de hoje, porque o Operário, não, desculpa, a Ponte Preta recebe o Novo Horizontino e eu acho que a Ponte Preta não sustenta o Novo Horizontino. Se der um empatezinho aí, pode sair na rua comemorando, soltando fogo, porque a Ponte Preta ninguém acredita nela. Problemas financeiros, CBF botou multa nela porque não pagou salário. Confusão no meio do mundo. A Ponte Preta é um caos, é um time que vai jogar a Série C com certeza lá em 27. Isso aí pode apostar já de hoje que vai dar certo. O Novo Horizontino deve ganhar o jogo e passa o Fortaleza. Não passa só o Fortaleza, na verdade. Ele passa todo mundo e vai para quarto colocado, né? Passa a Juventude, Fortaleza, Operário. E na terça-feira, amanhã, nós teríamos o Criciúma pegando o América Mineiro. O América Mineiro que ganhou do Fortaleza, essa derrota que não digerimos. E o América precisa, pelo menos, empatar com o Criciúma para o Fortaleza não perder mais posição. O Fortaleza pode acabar em oitavo. Um contexto, uma previsão que a gente tinha, que o Fortaleza terminaria em sexto, mais ou menos. Você pode terminar em oitavo mediante esses dois jogos. O de hoje, do Novo Horizontino e Ponte Preta, e o de amanhã, na verdade, Ponte Preta e Novo Horizontino, e amanhã América e Criciúma. Mas não vai ser uma coisa absurda, não. Vamos lá. Vai perder posição, vai ficar feio na tabela, vai estar lá em oitavo, pode ser. Mas a pontuação é 3 pontos por segundo colocado. Começa esse achatamento que a gente não gosta, a gente já vinha falando aqui em outras análises que a gente preferia que tivesse ali os 6 brigando, mais 6, 7 no máximo. A gente já está falando no contexto de 8 times com pontuação de uma rodada. 7 times, na verdade, que o Vila Nova já disparou um pouco, né? Mas 7 times brigando do segundo ao oitavo, brigando numa pontuação mínima de uma rodada. Então tudo pode acontecer, o bololô é grande. Então a gente vai ter que fazer uma análise muito profunda quando acabar esses resultados, quando a gente tiver os resultados na mão. Lá na terça-feira, talvez a gente faça uma live mais robusta em relação à análise, porque não dá para fazer hoje, não dá para fazer, só dá para fazer amanhã à noite depois do jogo, ou assim que acabar, ou tiver o resultado já decidido, por exemplo, de América e Criciúma. Aí dá para fazer. Mas vai ser algo muito achatado. Pode depois estar em oitavo? Pode estar em oitavo. Mas vai ser 22 pontos contra 25 do São Bernardo, que é o segundo. Então, toda rodada vai ser uma luta. E uma luta grande já vai ter para Fortaleza, que é a próxima rodada contra a Cachorro de Peruca em casa. Então tem que esquecer essa derrota que teve, esse tabu que eles quebraram, e voltar a vencer a Cachorro de Peruca, porque é nosso freguês, a gente tem que ganhar, tem que garantir que tem que ganhar esse jogo aí. Não tem margem para erro, erro zero esse jogo, tá? Tem que ganhar o jogo, depois pegar a Ponte Preta, que também pode ressuscitar a Ponte Preta, e tem que ganhar da Ponte Preta, faz 6 pontos. Se o Fortaleza conseguir fazer 6 pontos, imagino que os outros times aí não vão fazer 6 pontos. Alguns times não vão fazer 6 pontos, né? Por exemplo, o Juventude pega o Canal. O Canal é fácil de ganhar? Não sei. Vai ter um confronto meio que direto entre São Bernardo e Criciúma. Então já tem aí um contexto de uma briga grande. Então vai ter um depois, né? O América pega o Criciúma nessa rodada. E na outra rodada ele pega o Operário. Se a gente ressuscitou o morto, que esse morto fique ressuscitado por mais 2 rodadas, pelo menos, para ir atrapalhando os nossos adversários. Enfim, são muitos contextos, mas é o que eu digo. Torcedores, calma. As coisas não estão bem nesse momento, todo mundo sabe disso. O Carpini falava muito a questão de ter tempo para treinar. Ele está tendo tempo e não está servindo, né? Vamos ser claros. Ele também tem um outro discurso, né? E todo mundo também tem um discurso. Muitos torcedores aí nas lives, nos vídeos falam. Mas daí também esse elenco é muito ruim, mas como é que vai fazer alguma coisa com um elenco ruim desse? Beleza. Daqui a um mês vai ter jogadores. Mas como chegar nesse um mês? Eu venho falando muito bem disso. Todo mundo quer saber de contratação, todo mundo quer saber disso. Eu também quero saber, eu também gosto de falar de contratação, que é uma novidade e tal. Dá conteúdo, dá views aí pro canal, ajuda, né, a manter o trabalho firme aqui no YouTube. Mas se não chegar saudável lá nas contratações, vai ser bem difícil buscar
esse primeiro e segundo colocado, que é a intenção do Fortaleza, na realidade, no final das contas, essa é a intenção do Fortaleza, tá bom? E aí você tá curioso porque eu disse que eu perguntei a pessoas como é que tá a situação do Carpinho do Fortaleza. E foram taxativos comigo, disseram exatamente assim: não mudou nada, pelo contrário, está totalmente mergulhado no planejamento das contratações da segunda janela. Então, e me citaram algo mais, citaram alguma coisinha a mais, que ele está ligando para alguns jogadores para vir ao Fortaleza, como ele fez lá com o Gabriel Talhari. Falaram exatamente isso. Ele está ligando para alguns jogadores, como fez com o Gabriel Talhari. Então, o que eu posso esperar dessa situação? Que o Capim não vai cair, o que a rede social está falando, o que as pessoas estão falando não é verídico, não vai acontecer. Pode ser o desejo do torcedor, do meu desejo, seu desejo, pode ser desejo de muita gente, mas não vai acontecer. O clube está fechado com o Carpini e a gente sabe disso desde o começo do ano, né? É só besteira que a gente está falando aqui, né? Segundo, devem vir jogadores que passaram pela mão do Carpini, tá? Que passaram por aquele momento e o Carpini foi técnico deles. Então, vamos ficar de olho nesses processos que vão acontecer. Vamos ver se essa semana o Pedro Henrique já é anunciado oficialmente, dá aquele gás ali pro torcedor até. Vamos ver se aparece já outra questão do atacante. Eu sempre estou dizendo aqui, eu falo logo o nome, eu estou falando que o Tiquinho apareceu, mas não seria muito o nome que eu tinha ouvido falar lá atrás, no meio do caminho. Não é também o Chico da Costa, tá? Antes que a galera fala, o Chico da Costa era na primeira janela. Não é agora, esse momento, que eu acho que é o Chico da Costa. É um nome aí que pode ajudar, mas tipo dentro do patamar do Fortaleza financeiro. Então, muitas coisas devem acontecer em relação à contratação, mas o que você precisa saber nesse vídeo, você sair com a verdade aqui, pelo menos a verdade que as pessoas me falaram, é que o Carpini não está nem sendo cogitado nada, absolutamente nada, porque o Carpini está linkado ao projeto. E mais do que isso, o Carpini está contratando as peças, ou pedindo, ou conversando, ou muito junto dos dirigentes para trazer as peças que ele está solicitando atualmente, tá bom? Então, veremos o que vai acontecer no futuro próximo, né? A questão das contratações, no futuro de um mês, né? Mas mais do que isso, domingo, meu amigo, não tem choro nem vela nem fita amarela. Tem que pegar esse esporte, ganhar desse esporte, voltar a confiança, pegar a Ponte Preta, ganhar da Ponte Preta. Meu amigo, vai ter que, ou vai ser assim, ou então vai pro brejo a campanha. E temos aí, repito, 14ª rodada tem 4 jogos para chegar até chegar a contratação. Até chegar a contratação, tem 4 jogos com esse elenco, com essa formação. E o Capim não pode inventar o tanto que ele inventou, que a gente já falou muito, não pode jogo de ontem. Ele não pode ficar inventando tanto como ele inventou no jogo do CRB. Sinto muito, seu Capim, mas não tem. E tem pedreira para vir aí. Tem o Sport, depois tem a Ponte Preta, que é uma babinha. Depois a gente tem o nosso Novo Horizontino, né? Novo Horizontino também, que é um time de acesso ali direto, um time que vai brigar com certeza para acessar a Série A, sempre bate na trave, né? E tudo mais. Antes do Novo Horizontino, desculpa, tem o Atlético Goianiense fora de casa. Então, uma sequência de Fortaleza bem pesada. Um bloco que a gente ia pedir 12 pontos, acho que já vai ficando nublado para a gente ter esses 12 pontos. Sport, Ponte Preta, Novo Horizontino em casa. Entre Ponte Preta e Novo Horizontino, teremos o Atlético Goianiense. Esses 4 jogos são cruciais para Fortaleza, tá? Cruciais para Fortaleza ficar ainda a parte de cima, manter a campanha e manter a campanha. Essa é a verdade. Perdeu 2, 3, vai lá para baixo. Ganhou 2, 3, vai lá para cima. Essa é a Série B e termina o turno com um confronto extremamente direto, que é o Vila Nova. Então não tem muito o que fazer aí, já podendo ter algumas contratações se eles chegarem, forem entrando no ritmo dos treinos, o elenco e tudo mais, e aí vão para cima do Vila Nova. Quem sabe ali um confronto que pode ser primeiro ou segundo lugar, sei lá, o futuro a Deus pertence, eu não sei. Enfim, aí depois tem todo um turno para a gente brigar para subir. Então, vai na tabela, o torcedor vai se espantar, mas se olhar os pontos, é apenas 3 pontinhos. É apenas 3 pontinhos, não tem nem discussão. É 3 pontinhos apenas.
a briga aí, tá bom? É isso, um vídeo mais longo hoje de manhã, porque tinha muita coisa a gente comentar, falar, e já preparar, né, essas análises, nosso coração mesmo para esse possível queda do G6. Está iminente e eu acho que vai acontecer, principalmente com os dois resultados fora da curva aí que foram do Operário. Ninguém apostaria no Operário ganhar 3-0 do Goiás. Me perdoe, mas ninguém apostaria. E ninguém apostaria que o Juventude ganharia do São Bernardo. Apesar que o São Bernardo dentro de casa não faz muita coisa. Fora de casa é que ele é o bichão, né? Mas dentro de casa ele é muito inconstante. Enfim, mais tarde a gente tem outro vídeo. Eu não vou fazer live hoje, vou tentar recuperar a garganta por um diazinho. Você sabe, tá falhando aqui. Mas na terça-feira a gente volta e a gente volta com aquela live do meio pro fim do segundo tempo do jogo do América contra o Criciúma. E aí sim a gente desce a análise pra gente ver do jeito que vocês gostam, do jeito que vocês gostam de acompanhar aqui no Razão Tricolor, tá bom? Se você puder deixar o like, eu agradeço. Tamo junto. Um abraço. Fico por aqui. Mais tarde tem outro vídeo falando de notícias do Leão. Cuidado.